Hoje tem goiabada! Hoje tem marmelada! E o palhaço que é? E o palhaço que é um artista? O que o artista faz? Qual o seu papel? Qual a função da arte? É mais fácil fazer rir ou mais fácil fazer chorar? Onde anda o circo, gente? Onde anda o circo? Onde está o palhaço? Onde está a arte do circo? Queridos amigos de Piraquara, hoje nós vamos falar sobre a arte de fazer rir. Exatamente sobre o palhaço, sobre o circo, sobre essa alegria tão comum nas crianças. E por onde anda o palhaço? Por onde andará o circo? Nesses momentos de pandemia, nesses momentos de quarentena, onde nós não podemos ir ao teatro, ao cinema, ao circo, à biblioteca, à livraria, ou seja, nós estamos impedidos de consumir arte, pelo menos presencialmente, nesse momento. E onde anda o circo? Faz tanto tempo que a gente se pergunta: o que vai ser dessa arte? Como vai ser a arte do circo? Quantas crianças têm ou tiveram a oportunidade de ir no espetáculo de circo? Essa pergunta eu faço sempre. Hoje tem marmelada, hoje tem goiabada, e o palhaço que é? E tem uma geração toda que não sabe responder. Naturalmente, alguns dos nossos filhos, nossos alunos, pessoas mais jovens, não sabem responder essa pergunta. Eu já cansei de fazer formação para professores e sempre pergunto: e o palhaço que é? E tem gente que fica olhando, e eu já tive até resposta: é um artista. O palhaço que é? É um palhaço? O palhaço é um profissional? Palhaço? Como assim, professor? Professor, o que tem a ver o palhaço? O palhaço é um artista. O palhaço é um profissional. O palhaço que é? É um palhaço. Ninguém entende que, na verdade, esse é o grande bordão do circo. Hoje tem marmelada, hoje tem goiabada, tem sim senhor. E o palhaço que é? É ladrão de mulher. Por isso que o repertório é tão importante. A gente fala aqui tanto de repertório, ter repertório. E nesse papo de pro de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a arte do circo e a literatura infantil. E eu vou indicar para vocês uma obra fantástica do Guto Lins que se chama E o Palhaço que é? É um livro incrível, com imagens fantásticas, que mostra aí o palhaço através dos tempos, né? Na antiguidade, depois o palhaço na Idade Média, na conquista do Oeste, até chegar, claro, na discussão do palhaço no cinema, né? E traz aí um referencial importante, e o palhaço vai circundando toda a obra. É muito interessante ver que, com imagens, eu posso comunicar tantas coisas incríveis. Essa figura do palhaço é uma figura muito importante, né? Como nós vimos aqui, o Guto Lins recupera lá da Idade Antiga, passa pela Média, chega no cinema, a figura do palhaço. Essa figura do palhaço é uma figura muito importante, né? Não sei se existe aqui com vocês, mas eu me lembro, por exemplo, das coisas da minha terra, que muita gente dizia assim: festinha de 1 ano de criança tem que ser de tema de palhaço. Senão, já sabe o quê? Sei lá, não é bom. Diz que o bom mesmo é fazer festinha de 1 ano com temática de palhaço. Agora vê se tem sentido, gente. Se não fizer de palhaço, o que acontece? Quer dizer, olha como essa figura do palhaço ficou em torno aí das coisas populares, das manifestações populares. De novo eu volto para o livro do Guto Lins, porque ele dá outras dimensões, ele dá outros direcionamentos do palhaço, como vocês podem ver. O palhaço agora, por exemplo, fazendo malabares na rua, mas está fantasiado de palhaço, divertindo festa de criança, divertindo as crianças que estão nos hospitais, por exemplo. Novamente nós percebemos assim como é importante discutir a questão do palhaço, né, desse personagem, né, dessa instituição. O palhaço que faz rir, o palhaço que é engraçado. Nós temos outros palhaços que não esses formais, né? Os famosos palhaços como o grande saudoso Carequinha, o Arrelia, o Pimentinha, e os mais contemporâneos como Atim Espirro, Patati Patatá, por exemplo, que são personagens que vão fazendo parte da vida das crianças de geração a geração, cada qual, claro, com o seu contexto, com o seu modo. Mas eu também preciso lembrar dos palhaços
tantos outros que nos divertem. No cinema, por exemplo, nós tivemos na América Latina o Grande Cantinflas, no México. Tivemos aqui no Brasil o Amásio Mazzaropi. Mazzaropi, um grande, divertido palhaço, quer dizer, fora do contexto do circo, mas que levou essa arte para o cinema. Inclusive, o histórico do Mazzaropi é muito interessante, porque ele vem de uma família circense, ele trabalha no circo, quer dizer, ele faz parte do circo. Inclusive, tem um episódio muito interessante da biografia do Mazzaropi, que ele leva, quando ele fica rico, enfim, ele leva os pais, porque ele é filho único, para trabalhar com ele no cinema e para trabalhar com ele nos espetáculos que ele faz. Isso é muito interessante. Nós também temos, na mesma época, Charlie Chaplin, né? O famoso Carlitos, quer dizer, sem falar nada, com o cinema preto e branco e cenas hilárias. E o que é importante é que existem, dentro do palhaço, duas categorias. A gente tem o palhaço que diverte, que é entretenimento, mas nós temos também um palhaço que traz uma mensagem muito forte, traz uma mensagem de apelo, né? de força narrativa. É muito importante, então, né? essas duas perspectivas da arte de fazer rir, que pode ser só entretenimento, né? Mas também pode trazer uma profunda reflexão social, uma profunda reflexão de si e do mundo, naturalmente, que é o papel da arte. E o palhaço é um artista, e, portanto, como artista, ele está nessa berlinda, né, entre o fazer rir, o cômico, mas que muitas vezes se utiliza do trágico, né, para rir. A gente fala da tragicomédia grega, né, quer dizer, é tão trágico, é tão assustador, que chega a ser cômico, que chega a ter um grau de comicidade, por exemplo, né? Na tragédia há um grau de comicidade, na grande tragédia, no grande drama. Quem é do meu tempo, por exemplo, da minha geração, vai lembrar do famoso palhaço Carequinha, que foi considerado por todos os artistas da arte como o rei dos palhaços. E eu ganhei um LP, que eu vou pedir para colocar aqui para vocês, talvez alguns de vocês tenham. Põe aí o LP. Tem como colocar o LP? Não, dá para pôr? Esse LP que vocês estão vendo aí do Carequinha, eu ouvia quando era criança inúmeras vezes. O que você espera de um LP, por exemplo, de um palhaço? Que ele vai ser engraçadíssimo, que você vai se divertir, que a criança vai cantar e muito. Portanto, eu cantava muito, me divertia muito, mas chegava na última faixa do tempo da faixa. Chegava na última faixa do lado A, do tempo do lado, quando a vida tinha o lado A e o lado B. Chegava na última faixa, eu ouvia uma música e eu chorava muito, mas muito, muito, muito. E eu me lembro, por exemplo, da minha mãe querer proibir o meu Carequinha, me proibir de ouvir o Carequinha, porque eu estava chorando. E por que eu estava chorando? Porque eu estava ouvindo a faixa Alma de Palhaço, que é espetacular, é uma grande poesia que fala sobre o bastidor. Mas se o palhaço diverte, se o palhaço emociona, se o palhaço faz rir, quem diverte o palhaço? Quem emociona o palhaço? O que emociona o palhaço? Da onde o palhaço tira repertório para as suas emoções? É muito interessante, né, pensar. O palhaço nos diverte, quem diverte o palhaço? E quando o palhaço não está bem? Tem profissões, tem ofícios que você não está bem, você entra na sua sala e você realiza o seu ofício né, da maneira que você pode, dentro da circunstância que você está, uma dor, uma perda, um abandono. Mas como o palhaço consegue trazer à tona essa persona, quer dizer, esse personagem divertido, cômico, engraçado, que está presente naquele tempo e no espaço, se o coração dele, por exemplo, está desconsolado, está dilacerado, está de luto? Como funciona isso, né? Como que o palhaço consegue estar presente? Porque me parece que o exercício do palhaço, do artista de modo geral e do professor também, né, nós da educação, essa presença que nós temos. A gente precisa estar ali, as pessoas estão nos vendo, estão ao vivo, é efêmero. E como a gente fica? Eu sempre fico pensando sobre o palhaço triste. Certa feita eu almoçava com o meu irmão num restaurante e nós olhamos para a mesa do lado, eu avistei e vi um palhaço. Mas naturalmente que não no exercício do seu ofício, no exercício da sua arte.
Eles também estavam almoçando. E eu notei que ele estava muito triste. Ele falava no celular e ele baixou a cabeça, colocou a cabeça nas mãos, descansando. E daqui a pouco eu percebi que ele estava muito triste mesmo, que algumas lágrimas, inclusive, rolavam assim, dos seus olhos, pelo seu rosto. E eu fiquei pensando, né? O que está sentindo o palhaço triste? Porque você vê o palhaço, ele está sempre alegre, quer dizer. É interessante que quando nós passamos na rua e vemos o palhaço, por exemplo, numa loja, na frente de uma loja, ou no semáforo, nós já abrimos um riso, né? Quer dizer, tem sempre essa percepção. E naquele dia o palhaço estava triste. E eu fiquei com isso na minha mente refletindo muito. O que deixa o palhaço triste? Num país como o nosso, nas condições de ser artista, nesse país, especialmente de ser artista de circo ou um palhaço que vive nas ruas, que está trabalhando nas lojas, no comércio, no centro das grandes cidades, como se sente esse palhaço? Como sente o palhaço que perdeu um grande amor? A plateia acha graça, dentro do peito a desgraça vem logo me torturar. O riso sempre constante faz-me esquecê-la um instante, mas volto logo a chorar. Se todos pudessem ver a razão do meu sofrer, não pensavam em gargalhar. E ao terminar a cena, daria os lenços com pena para o meu pranto enxugar. Essa é a letra da música que me comovia quando eu era criança. Eu ouvia essa letra, que é uma melodia também junto dela no LP, incrível, e eu chorava muito, porque eu ficava pensando na dor desse palhaço, no sentimento desse palhaço, no que esse palhaço sentia. Nós que trabalhamos na educação, nós que somos professores, gestores, nós pais, comunidade em geral que temos crianças, é uma coisa muito comum ouvirmos a pergunta: o que eu conto para a criança? Né? Porque a gente tem essa pseudo-ideia de que quando eu conto uma história, quando eu apresento um espetáculo para a criança, quando eu vou assistir a um filme com a criança, eu preciso rir, me divertir. E é muito interessante nós percebermos que a arte, ela tem sim a função de entretenimento, ela pode ter também uma função de entretenimento, mas mais do que isso ela leva à reflexão. Então é muito comum você assistir uma grande obra de arte e você se emocionar, e muitas vezes chorar, como eu chorava ao ouvir esta música, com esta letra que eu trouxe para vocês aqui, de pensar como que o palhaço se sentia, né? Então quando nós falamos no prazer da leitura, no prazer da fruição da obra de arte, esse prazer é um prazer muito distinto daquele prazer biofísico, bioquímico, de quando eu estou com calor, por exemplo, e entro numa piscina com água gelada, ou quando eu estou com muita sede e bebo um copo de água. Esse tipo de prazer bioquímico, físico, é diferente do prazer intelectual, né? Desse prazer que, quando eu consumo uma obra de arte, quando eu dou conta de entender essa obra de arte, quando eu entro no grau de humanidade dela, a emoção que me toma. Então é muito incorreto os pais, alguns professores, a comunidade imaginar, por exemplo, que tudo que é feito com criança tem de ser engraçado, né? Pode ser engraçado também, mas não tem momento no meio de uma série de alegrias eu apresentar uma dor, uma perda, um luto. Faz parte da vida, faz parte do exercício de viver. O grande Aristóteles já dizia na Grécia Antiga que a tragédia e a comédia são muito importantes na vida de um indivíduo. Todavia, a comédia, embora seja uma caricatura, seja uma forma de rir das nossas limitações, das nossas mazelas, das nossas pequenezas, e ela é importante, a comédia, mas Aristóteles fala da importância da tragédia
porque a tragédia é o verdadeiro exercício da empatia, de eu me colocar no lugar do outro, de eu perceber a dor do outro. Quando eu ouvi de um circo, eu sou um palhaço, no rosto levo esse traço para alegrar a multidão, e de repente em seguida, mas é tudo fantasia, é falsa a minha alegria, tudo ilusão. Se todos pudessem ver a razão do meu sofrer, não pensavam em gargalhar. E aí eu, como criança, senti o outro lado, né? O lado humano. Então, foi muito bom ter escutado as músicas do Carequinha no LP do ponto de vista do entretenimento. Eu me diverti muito, me diverti a beça. Eu ri, eu aprendi, eu vi a caricatura do melhor e do pior do que nós somos. Mas, quando eu ouvi Alma de Palhaço, a minha alma, a minha sensibilidade, os canais da minha sensibilidade se abriram por empatia pelo outro, de entender como o outro é. Isso é muito importante, né? Quer dizer, numa sociedade que se quer cada vez mais individualista, mais egocêntrica, onde as pessoas parece que pouco se importam com a dor do outro, a arte, a literatura, mostrar o paralelo disso, mostrar o contraponto, relativizar essa verdade é muito importante. O palhaço na sua essência, o palhaço como persona, como máscara, como artista, mas o palhaço humano, que almoça, que janta, que toma café da manhã, que tem seus filhos, sua esposa, sua família, seu dia a dia. Quer dizer, quem é esse indivíduo? Como ele se sente? Né? Onde estão os palhaços agora do nosso país? Como estão os circos com as suas lonas todas fechadas, com toda a sua arte parada em tempos de pandemia? Eu me lembro muito da minha avó, muito, que toda vez que eu estava muito triste, deprimido, chateado com alguma coisa, ela dizia: chora, meu filho, chora, chora. E eu dizia: não, vó, imagina, tá tudo bem, tá tranquilo. Tá não, meu filho, chora, chora, porque chorar lava a alma. Eu entendi muito bem esse recado e sempre chorei sem medo. Toda vez que eu preciso, eu choro e lavo a minha alma. Mas na minha trajetória de professor, palestrante, contador de histórias, eu também aprendi uma coisa muito importante, que rir, sorrir, escova o espírito. Dar uma boa gargalhada, rir de si mesmo, rir do outro, rir do mundo, rir junto de alguém, estar ao lado de alguém para rir junto é muito, muito importante. Eu aprendi uma coisa com meu grande amigo Iago Sartini. Não importa o molhado da chuva, importa quem se molha ao meu lado. E nesses tempos que esse molhado da chuva está tão pertinho de nós, nesse tempo de tantas tragédias, tanta tristeza, chorar é ótimo e é importante porque chorar lava a alma. Mas vamos também tirar tempo para sorrir e rir muito, porque rir escova o espírito. De ânimo leve, de espírito escovado, nós conseguimos enfrentar as circunstâncias do dia a dia de uma maneira muito mais leve, muito mais feliz e trazer muito mais significado para a nossa vida. Mazzaropi, Cantinflas, Carequinha, Arrelia, Pimentinha, Charles Chaplin, todos os grandes palhaços, todos os grandes comediantes e animadores do Brasil e do mundo nos ensinaram isso. Rir é muito bom. Como dizia o Bozo no seu Circo do Bozo, sempre rir. Para viver é melhor sempre rir. Eu faço assim, até doidinho, o negócio é sorrir, um sorriso faz bem. Eu que era triste, agora não sou, até os monstros chatos adoram sorrir, até cachorro bobo gosta de rir, sempre rir, sempre rir, sempre rir. Sempre rir, para viver o melhor é sempre rir.